Olá, estamos aqui mais uma vez para um encontro que hoje eu tenho a grata satisfação de falar para vocês de Juliana Kurokawa. E eu gostaria de dizer para vocês que é mais uma conversa do nosso programa Presença de Si. E o que eu quero dizer para vocês com plenitude de coração é de que eu estou muito feliz de saber que eu fui guiada para encontrar essa alma irmã, essa alma linda, tradutora de vários livros de Um Curso em Milagres, do David Hoffmaster, e de Um Curso de Amor, que foi onde nos reunimos durante um tempo inesquecível, e que agora ela recentemente traduziu um livro do Jeff Foster, que é O Despertar Radical na Vida Comum, que em breve vocês verão esse lançamento. Então, Juliana, quero falar um pouco de você. Eu sei da sua timidez para falar de você, então sou eu mesma que tenho que falar um pouquinho mais. E Juliana gosta de estar em grupos com propósitos em comum, e eu a conheci em vários grupos, e grupos bem diferentes uns dos outros, mas sempre com esse sentimento de irmandade e de força para estarmos nesse despertar para a iluminação. Como o que lhe faz feliz? Isso eu quero que você diga, o que lhe faz feliz. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né? De fato, assim, quando eu começo a pensar sobre quando as pessoas me perguntam quem é você, né? Fala o seu currículo, eu tenho muita dificuldade, assim, em listar, sou tantas coisas e, ao mesmo tempo, nada muito fixo, né? Mas eu acho que o que me diverte mais, assim, é brincar aqui nessa vida, brincar de viver, sabe? Não levar a vida tão a sério. Então, e trazer essa leveza, assim, né, para o dia a dia, de poder brincar, de que a vida não é tão séria, de que as coisas não são tão fixas como a gente imagina. Que pode ser um sonho bem sonhado, não é? Em vez de uma ilusão pura, mas que estamos presentes, né? Estamos aqui, sentindo, né? Que somos... nos colocamos, né, nessa revelação de quem somos a cada dia. E é sempre novo, essa criação sempre nova. E assim é que vamos nos dando conta de que estamos aqui para celebrar essa experiência maravilhosa humana. Mas eu quero que você me diga agora, Juliana, como foi que você trilhou esses vários caminhos que lhe levaram a essa jornada espiritual agora tão consistente, já no seu gosto pelo silêncio, pelos retiros. Então, me fale um pouco o que foi que lhe levou a caminhar e chegar até aqui. Eu acho que eu comecei como talvez todos os seres chegam ao caminho espiritual, né? E eu estava aqui pensando o que é um caminho espiritual e, na verdade, todos nós estamos, né? Se a gente tem o desejo profundo de ser feliz e de estar livre do sofrimento, nós já estamos no caminho espiritual, né? Porque esse é o caminho de volta para casa, para o nosso verdadeiro ser. Mas eu me lembro, assim, que quando eu era pequena, eu não sei realmente, assim, com quem eu conversava, se eu achava que era Deus, se eu achava que era Jesus. Minha mãe tinha uma imagem, né, um crucifixo bem grande, que durante muito tempo, inclusive, o meu pai faleceu quando eu ainda era bebê, eu achava que era o meu pai, sabe? O pai biológico, né? E eu me lembro de conversar ali com aquela figura e eu sempre falava, enfim, de como às vezes eu estava triste, e todas as vezes que eu estava muito triste, precisando de um acolhimento, eu ia ali conversar com esse alguém que talvez eu não sentisse que houvesse uma resposta, mas eu sentia que aquele era um lugar seguro, onde eu podia
compartilhar a maneira como eu estava me sentindo, né? E conforme eu fui crescendo, eu tenho, assim, hoje em dia, né, em retrocesso, quando eu olho, assim, para o meu processo de adolescência e de entrar nessa idade adulta, que eu acho que é complicado para todos nós, né, encontrar aí qual que é o seu lugar no mundo, mas eu lembro que é quase como se eu tivesse negligenciado ou preterido essa questão de emoções, de sentimento, né? Porque bom é quem está sempre feliz, não é? Quem é forte, quem nunca está triste, quem, enfim, que não tem nada para reclamar, né? Eu tinha essa ideia, assim, de que eu tinha que ser uma menina muito boazinha, né? Enfim, só que chega um ponto que eu acho que não dá mais para sustentar isso, né? Que chega um ponto em que tudo aquilo que está sendo suprimido, reprimido, começa a vir à tona, começa a vir para a superfície, né? E aí é quando o sofrimento, quando a dor, a tristeza começa a se manifestar de uma maneira mais, enfim, mais visível, que não dá mais para disfarçar, não dá mais para fingir que não está lá, né? E aí foi quando a busca propriamente dita chegou, né? Então, assim, onde é que eu vou achar esse acalento? Onde é que eu vou achar esse lugar seguro onde eu não preciso reprimir nada, onde eu posso me expressar, né? E nessa caminhada, então, eu entrei em contato pela primeira vez com o Curso em Milagres. E para mim, assim, um Curso em Milagres naquele momento tinha tudo a ver com a minha personalidade, super disciplinada, super, né, racional. Então, alguém me falou, olha, tem esse livro, tem um método, né? Então, eu tinha que fazer as lições todos os dias de determinada maneira. E isso, assim, me serviu muito naquele momento, porque eu achava, é isso, né? A vida é disciplina, treinamento, é mente, enfim. E então, um Curso em Milagres me pareceu assim um lugar seguro, porque se eu tivesse disciplina, se eu tivesse ordem, se eu seguisse aquilo lá que estava escrito no livro, então talvez eu conseguisse sentir alguma paz. E na verdade foi um caminho, assim, de fato, para uma certa paz mental, enfim, e eu sinto que enfim, abriu a possibilidade, né, de talvez investigar um pouco aquilo que eu achava que era eu, e, enfim, e olhar para todos esses processos mentais, né? Mas eu também sinto que nesse processo de um Curso Milagres, o que aconteceu foi um pouco um distanciamento dessa parte mais humana. Não sei se eu já estou entrando na próxima pergunta, que é como eu encontrei, né, um curso de amor. Mas, enfim, e aí o Curso Milagres me abriu essa porta para que eu questionasse a maneira como eu me relacionava com o mundo, me trouxe essa questão de, né, isso para mim que era a base de ter essa disciplina, não precisa, então assim, eu li acho que todos os livros do Ken Wapnick, eu li vários livros relacionados, né, com relação a um Curso em Milagres, então eu quero, a Kátia, a esposa do James, fala que eu sou estudante, né, na época quando ela me conheceu, ela falava, Juliana é estudante de carteirinha, né, aquela mesa de carteirinha que fazia tudo de acordo com a cartilha, e, enfim, eu não sei se você quer entrar na próxima pergunta. Isso. Como foi que você, dentro de toda a sua, vamos dizer assim, a sua dedicação, o seu gosto pelo Curso em Milagres, como que você encontrou, como que você conheceu, ouviu falar de um curso de amor? Como foi que o curso de amor lhe chamou? O curso de amor, ele me chamou, foi numa conferência de um curso em Milagres, né? Que o John Mundy veio ao Brasil, e inclusive esse também foi o ponto em que ele abriu uma porta para mim, para esse mundo aí de tradução. Foi também neste momento em que, enfim, eu posso falar sobre isso depois, mas ele mencionou que existia esse livro, né, um curso de amor, e eu, para falar a verdade, nem ouvi. E aí você, Ana, você me falou, Juliana, você prestou atenção, ele está falando que tem aqui um novo livro, um curso de amor, mas eu não estava querendo saber de amor, eu queria saber de estrutura rígida, treinamento mental, não, como assim, na verdade absoluta, eu queria, eu não queria saber, né, de um curso de amor naquele momento, né, e eu lembro que
você depois me deu, né, o livro, o Curso de Amor de presente, e eu folheei, assim, algumas páginas, li o começo, mas depois eu pensei, não, em algum momento, quando eu tiver tempo, eu vou ler esse livro. E só que depois de algum tempo, como eu disse, assim, eu conheci o John Mundy e aí eu gostei tanto dos ensinamentos dele e eu sabia que ele publicava algumas coisas a cada 2 meses e eu perguntei se eu podia ajudar traduzindo os textos em português para que os estudantes tivessem acesso, né? Eu tinha o costume de traduzir os vídeos, os textos do Ken Wapnick para os estudantes, assim, de um curso de milagres, né? E aí ele me disse que eu podia ajudá-lo, enfim, e comecei a traduzir os textos para ele. E aí depois eu conheci o John Mark Stroud, que era um professor tanto de um curso de milagres, como de um curso de amor, quanto do Caminho da Maestria, né? Que disse que é uma trilogia, todos os livros canalizados por Jesus. E aí eu comecei a assistir os encontros do John Mark Stroud e eu perguntei para ele, eu fiquei tão entusiasmada que eu falei, eu acho que os estudantes brasileiros precisam ter acesso a esses ensinamentos, a esses encontros, e eu perguntei para ele se eu podia traduzir alguma coisa, enfim, para ele. E aí foi quando ele me disse, não, para mim não, mas eu estou sentindo aqui de colocar em contato com um amigo meu que é editor, ele tem uma editora e ele publicou um livro chamado Um Curso de Amor. Você já ouviu falar? Eu falei, meu Deus, de novo assim, um curso de amor. E aí eu falei, bom, então eu vou entrar em contato com esse editor, né? Entrei em contato com ele e coincidentemente na época ele mora nos Estados Unidos, o Glenn Overman, e ele iria para Argentina para visitar o Sebastian, que era um argentino que na época estava ajudando ele a publicar um curso de amor em espanhol, né? E aí eu falei para Ana, falei para você, né, Ana, tem um encontro na Argentina. Maravilha, eu quero ir. Ela me levou, irmã, terapeuta. Nós Fomos em fomos. 3, fomos em caravana juntos para te encontrar. E, assim, é muito curioso o processo, porque o John Mark Stroud, ele tinha encontrado as tradutoras para o espanhol. E ele, assim, de alguma forma, dentro do coração dele, o Glenn falou, se você conhecer algum tradutor que queira traduzir para outras línguas, de alguma forma ele internalizou aquilo como se fosse uma tarefa dele para o curso de amor, né? E aí, quando ele me indicou para o Glenn, então o Glenn entendeu que era como se fosse um sinal, assim, de que, nossa, ele achou, porque ele sempre acha os tradutores, né? Enfim, aí nós nos encontramos na Argentina e o Glenn, antes de eu ir para a Argentina, ele já tinha me dito que se eu quisesse traduzir um curso de amor, eu tinha que primeiro ler ele inteiro. E aí eu falei, então, agora... Aí, percebe como a minha mente funcionava? A mente obediente, né, que é disciplinada. Então, alguém me deu uma tarefa, falou, você tem que ler o livro inteiro. Então, eu falei, agora eu tenho que ler o livro inteiro, porque aí já não era mais, né, pela minha vontade. Alguém me deu uma tarefa, uma missão. E eu lembro que eu comecei a ler o livro, no começo um pouco assim, vamos ver, né, do que se trata. E aí, no avião, enquanto nós estávamos indo para a Argentina, eu comecei a ler o capítulo 19, que é o abraço do livro 1, né? E ver quando aquilo realmente me tocou, assim, profundamente. Quando Jesus me convidou para deitar no colo dele, que ele ia fazer carinho no meu cabelo, e ele falou que eu podia até chorar, assim, que ele ia me segurar. Foi naquele momento que, assim, que um curso de amor me tocou. E quando nós chegamos na Argentina, nós tivemos o nosso primeiro encontro com o grupo e o Glenn, antes de abrir o encontro, falou, eu quero ler uma passagem do livro. E foi justamente o parágrafo que mais tinha me tocado. Tinha me tocado tanto que no caminho eu já tinha traduzido e mandado para algumas pessoas. E foi nesse momento, assim, mas na leitura mesmo do curso de amor, Jesus me pegou mesmo no terceiro livro, quando ele convida para passar uns dias com ele na montanha. E foi quando realmente assim eu senti que alguma coisa, eu falo que um curso de amor ele tem
parece que é tipo um bichinho, assim, que vai comendo a gente por dentro, quando a gente viu, já está tudo tomado. É verdade, porque nosso coração, ele é tão acolhedor, não é? Ele quer tanto escutar, e o que o curso de amor tem para nos dizer já é conhecido, não é? A mente já não invade com as questões de sempre e as distrações, então é muito doce a gente poder escutar. E eu queria também saber, Ju, como foram as mudanças que o curso de amor trouxe para você no momento em que você sentiu esse abraço, esse chamado, e começou a descobrir que você era a tradutora de um curso de amor? Você descobriu como? Foi muito difícil descobrir isso, porque eu pensava, nossa, mas tem tantas pessoas, por que eu, né? Eu não sou uma pessoa mais indicada para fazer essa tradução. É, enfim, talvez não tenha maturidade espiritual, mas o que eu vejo assim mais profundo de mudança com relação ao curso de amor é que talvez até por uma interpretação equivocada de um curso em milagres através do Ken Wapnick, não sei, talvez seja um equívoco de interpretação, mas o que aconteceu assim de uma maneira muito sutil foi um distanciamento do mundo, sabe? Quase como se o mundo atrapalhasse eu trilhar esse caminho, sabe? Como se o caminho espiritual e o mundo fossem duas coisas separadas, assim, que eu precisava me distanciar de alguma maneira, né? E aí, com o curso de amor, o que aconteceu é que eu comecei a ver que não queria me misturar mesmo com as pessoas. E aí comecei a perceber também que quando eu me misturo com as pessoas, tem tudo isso que talvez eu estivesse reprimindo na minha experiência humana, que são esses picos, né, de ruim e bom, ai, delícia, né, a delicinha da vida e também a dor da vida, mas que eles vêm todos juntos, assim, que fazia parte dessa minha experiência humana, né? Por exemplo, quando eu me mudei aqui de volta para a Suíça, eu senti muito isso, assim, porque era uma dor tão grande deixar as pessoas no Brasil, mas tão grande, mas aí de repente eu me dei conta de que essa dor era muito grande, porque também a alegria era muito imensa em poder ter conhecido aquelas pessoas, né? Então, ao estar em contato, assim, com o mundo, eu também estive em contato, assim, de perceber e sentir que muitas pessoas estavam sofrendo, que muitas pessoas também estavam passando por dificuldades e que não dava mais para eu ignorar aquilo, né? E que ao mesmo tempo também, assim, de valorizar e sentir, experimentar e me regozijar nas alegrias do mundo, assim, que são muitas, né? Que são, às vezes, coisas muito pequenas, mas que são muito profundas e que realmente, assim, a sensação é de que parte o coração, assim, literalmente, parte porque às vezes é doído, né? E às vezes parte de tanta alegria, mas que e aí o coração se torna mais espaçoso, eu acho, para os seres entrarem, né? E é tão bom ouvir você falar desse lugar com tanta naturalidade, porque para mim isso foi muito difícil. Imagine como eu poderia questionar um curso em milagres, porque o meu coração não estava sendo atendido nessa busca de celebrar a vida, nessa experiência humana. E lembro de que quando já estávamos para lançar o livro do curso de amor, eu disse, Juliana, aqui na minha cidade tem um carnaval maravilhoso, vamos fazer um evento para celebrar quem somos. Isso, para mim, me tomou uma tamanha alegria e eu mesmo não sabia o que pensar de mim sobre isso, porque parecia que a alegria de estar aqui não era espiritual, não era o que devia ser. E nós estávamos realmente num momento crítico em que a pandemia estava chegando, né?
Então, era aquela coisa assim de não ter direito a estar nessa vibração, nesse reconhecimento da vida, porque tinham muitos sendo ameaçados a viver. Então, eu agora, assim, agradeço muito por nós estarmos juntas, por termos passado por aquele ano em que conseguimos que os primeiros 24 capítulos de Um Curso de Amor chegassem aos leitores, mesmo sem o livro estar lançado, e ainda assim nós pudéssemos contribuir com um pouco dessa consciência que você trouxe agora, que nós podemos abrir o nosso coração, estarmos todos juntos nesse agradecimento, nesse reconhecimento de relacionamento e união, que a gente não tinha essa ideia tão clara. Parecia que era somente eu, meu ego e Deus, e não abstraía o mundo. Então, eu te agradeço por você nos dar assim, com leveza, esse seu jeito de ser tão diferente do meu, e que nos encontramos para estar nesse lugar comum, que é exatamente como você falou, o título desse livro que você traduziu recentemente, né? Um despertar radical. Por quê? Porque cabe tudo. Nós podemos estar incluindo tudo em nossa vida e sermos felizes, sem questionar, porque mente e coração estão juntos na mesma torcida. A vontade de Deus é felicidade perfeita. E você, quando me disse isso pela primeira vez, eu achei um arraso. Eu disse, Juliana, a vontade de Deus é felicidade perfeita. Você disse, é um exercício, é uma lição de Um Curso em Milagres. Não esqueça. Eu nunca esqueci, Ju. Isso foi maravilhoso e não vou esquecer. Então, eu quero agora te perguntar se você tem uma passagem de Um Curso de Amor para compartilhar com a gente, que eu sei que você tem muitas preferidas, mas uma que, nesse momento, dentro do nosso tempo, a gente possa lhe ouvir e você possa localizar. Sim, e só antes de trazer a passagem, eu só queria contar um pouquinho, assim, até desse processo de tradução, né, do livro, porque é justamente isso que você falou sobre união e relacionamento, que é um encontro talvez mais improvável de três seres que talvez tivessem, né, vidas e caminhos e até períodos de vida bem diferentes, né, que fomos eu, você e o Sérgio. E durante 3 anos, né, Ana, nós nos encontramos toda semana no Zoom, lemos o livro 2 vezes juntos e cada palavra e com a sua, enfim, com a sua leitura, para que a gente ouvisse também sonoramente como é que aquilo soava, né? E dentro, obviamente, desses encontros, trazendo cada um o seu aspecto humano também, que nem sempre é fácil a gente conviver com o aspecto humano, né? Quando de um, de outro, enfim. Mas e sabendo também que ao mesmo tempo a gente tinha esse propósito maior, né? Que não estava fazendo isso por mim, nem por você, nem pelo Sérgio, mas sim para todas as pessoas que teriam acesso a um curso de amor por estar na língua portuguesa, assim, né? Em português. Então, e aí esse encontro, essa celebração que era cada encontro nosso, cada semana, e como isso se formou, né? Ou seja, que e até de sentir isso, porque eu acho que o mito que a gente tem é que para ser amigo de alguém, para falar que alguém é seu amigo, você precisa, não, precisa ter ido à escola junto, precisa ter crescido junto, precisa ter sido vizinho, sei lá o quê, madrinha do filho, né? E aí a gente vê que o relacionamento, a união e relacionamento não tem nenhuma relação com tempo e espaço, né? Então, eu aqui durante estava lá em São Carlos, o Sérgio em Belo Horizonte, você em Salvador, ou seja, não tinha nem encontro físico, e como é possível criar enfim, esse aspecto de união e relacionamento, né? Só queria falar um pouco a respeito desse processo de tradução. E aí toda vez que eu leio o livro em português, assim, eu leio e falo, puxa vida, como ficou bonita essa linguagem que a gente conseguiu trazer, e, enfim,
entre aspas, materializar, né, enfim, consolidar para que as pessoas tivessem acesso em português. Eu falo, nossa, eu sinto, assim, todo o amor que teve e essa união e relacionamento na produção disso que se tornou, né, a edição oficial de um curso de amor em português. Verdade, eu te dou os parabéns, porque você, desde o princípio, seguiu o seu coração, determinando a linguagem na segunda pessoa, e se manteve firme nesse lugar para estarmos mais próximos desse nosso amor respeitoso, né? Esse amor para Jesus que nos dá essa condição assim de nos sentirmos mais formais, mas ainda verdadeiramente próximos. Então, deixo com você aí a sua partilha e agradeço de coração por essa tradução maravilhosa que você fez. Muito bom esse processo. Que bom que as pessoas podem se beneficiar disso, né? Muito bom. Bom, e aí a passagem que eu escolhi é desse capítulo, O Abraço, que é o capítulo 20, acho que antes eu falei 19, mas é o capítulo 20 do primeiro livro, né? E o parágrafo 17. O mundo não existe a parte de ti, e por isso deve-se conhecer tua conexão compassiva. O mundo não é um conjunto de edifícios de cimento e ruas pavimentadas, nem de pessoas frias e sem coração, dispostas tanto a fazer-te mal como a fazer-te bem. É simplesmente o lugar em que interages com tudo que vive dentro de ti, compartilhando o mesmo batimento do coração. O batimento do coração do mundo não existe à parte de Deus. Portanto, o batimento do coração do mundo está vivo e à parte de ti. Essa conexão com o coração é a que pretendemos devolver-te. Esse reconhecimento de que o mundo não é uma coisa, assim como tu tampouco és uma coisa. Tua identidade compartilhada e una em Cristo. Uma identidade compartilhada é uma qualidade da unicidade. Uma identidade compartilhada é uma identidade única. Quando te identificas com Cristo, te identificas com a identidade única. Quando reconheceres a unicidade de tua identidade, serás um com Cristo. Cristo é sinônimo de unicidade. Bom, a gente poder escutar, né, desse lugar que a gente sabe que é unicidade, estamos todos no Cristo, somos o corpo de Cristo e podemos viver assim, nessa diversidade imensa, em completa unidade. É maravilhoso nós podermos nos dar conta de que não precisamos fazer nada, Ju. Já estamos no lugar certo, já somos como somos. E agora eu quero saber o que é que você diria para os leitores de um curso de amor que estão começando a ler. Acho que eu diria o que eu diria para mim mesma, assim, que eu demorei um tempo para perceber, e até a instrução que Jesus dá, né, em um aprendizado no tempo de Cristo, né, que é ler o livro despretensiosamente, sem a necessidade de querer entender, sem a necessidade de querer até sentir, sabe? Mas só ler e confia, assim, que esse livro foi escrito para você, que esse livro tem uma chave secreta que abre o coração de dentro para fora e que justamente isso que você acabou de falar, você não precisa fazer nada, é só ler, né? Talvez ler uma primeira vez, depois talvez ler uma segunda vez. Eu confesso que eu tenho um pouco uma invejinha, assim, que eu lembro que quando eu comecei a traduzir o livro, eu tinha feito um grupo de pessoas e eu li, assim, às vezes os primeiros capítulos, né? E aí tinha, assim, as pessoas ficavam maravilhadas, elas choravam quando ouviram pela primeira vez. Eu pensei, puxa vida, eu tive que ler o livro inteiro, traduzir, para
depois conseguir chegar nesse lugar. Então, talvez a sua experiência seja, enfim, ler a primeira vez e já chorar, já se sentir tocado, mas talvez você seja uma cabeça mais dura que nem a minha, e então o meu conselho é simplesmente ler, sem pretensão, sem intenção de entender, de sentir, de chorar, de rir. Só Sim. simplesmente ter, né? Isso, e estivemos na Argentina com Marcos Vinduzek, né? E eu disse para ele, no final do livro, Marcos, eu vi pertencimento. Então, nós vamos sentir pertencimento, nós vamos ser uma família do curso de amor. Olha que coisa maravilhosa. E aí ele disse, pois é, Ana, cada um sente do seu jeito. E esse é o outro jeito que o Curso em Milagres nos trouxe. Deve haver outro jeito. É o jeito de cada um ser do jeito que é. Mas eu confesso que, assim, acho que meu sonho mais bem sonhado é família, é grupo, é irmandade, é estarmos juntos e vibrarmos com o que estamos reconhecendo e testemunhando as revelações, não é? Porque a cada dia nós somos surpreendidos com muitos milagres e amor. Muito obrigada pela oportunidade de poder conversar sobre um curso de amor. Beijo. Eu fico muito feliz, viu? Que você possa estar aí no seu desenvolvimento, na sua liberdade de ser. Muito feliz. Um beijo, querida. Um beijo.